Pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vinícius de Ciências, espero que vocês estejam bem. Eu vou então continuar a lista de vídeos sobre os roteiros de estudo. No vídeo passado a gente falou sobre o movimento de rotação e no vídeo de hoje a gente vai abordar a lista 2. Então, só recapitulando o que a gente viu no vídeo passado, eu coloquei aqui Júpiter e se você olhar aqui embaixo no relógio do aplicativo, e ficar contando quanto tempo Júpiter demora para dar uma volta, você vai chegar, provavelmente, se você conseguir contar certo, em um valor de, vou colocar aqui do Google, 9 horas e 56 minutos. Ou seja, Júpiter leva 9 horas e 56 minutos para dar uma volta completa ao redor de si mesmo, e isso é o valor do dia em Júpiter. Ou seja, em 24 horas, enquanto passou um dia na Terra, já passaram mais de 2 dias em Júpiter. Mas nesse vídeo a gente vai abordar o outro movimento que eu comentei no vídeo passado. Então eu falei que os planetas eles fazem diversos movimentos e a gente ia analisar dois deles. Um era o movimento de rotação e outro era o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol. Então vou abrir aqui a visão geral do Sistema Solar. Vou dar um play e dar uma acelerada, para a gente conseguir visualizar melhor. Então vocês podem notar que realmente eles estão lá realizando o movimento de rotação, que é ao redor deles mesmos, como se fosse um peão. E também eles estão realizando movimento ao redor do Sol. Só para a gente conseguir ver quanto tempo a Terra leva nesse movimento, vamos deixar ela chegar em algum ponto que a gente consiga tomar como parâmetro. Então, ó, ela vai chegar ali naquela linha, ó, certo? Ela está aqui nessa linha. Vamos ver que no calendário aqui do aplicativo é dia 10 de agosto de 2020. Vou anotar aqui. 10 de agosto de 2020. Agora eu vou dar o play, vou acelerar para ver quanto tempo a Terra leva para dar uma volta completa e chegar ali naquele ponto novamente. Vamos lá. Dei o play. Então ela está girando. Vamos lá. Vou acelerar para ficar muito longo. Você vê que cada planeta tem uma velocidade, né? Mercúrio já deu várias voltas ao redor do Sol. A Terra ainda está chegando perto da primeira. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Opa, ela está chegando, ela está chegando. Aqui, pausei. Então, a gente saiu dia 10 de agosto de 2020 e voltou para cá dia 10 de agosto de 2021. É coincidência? Não, não é coincidência. Um ano é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. A gente chama esse movimento que o planeta faz ao redor do Sol de movimento de translação. Então, o ano na Terra demora 365 dias, porque é o tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Isso vale para outros planetas, porque todos estão realizando isso. Então, quer dizer, aquele planeta que faz uma volta mais rápida ao redor do Sol, o ano dele vai ser mais curto comparado com o ano na Terra. E aquele que faz uma volta muito demorada ao redor do Sol, ou seja, tem um período de translação bem maior, o ano dele vai demorar muito tempo para acontecer. Vamos tomar como exemplo? Vamos procurar um planeta mais externo. Vamos pegar aqui Netuno. Então, galera, eu preparei aqui só para a gente tomar um outro planeta como exemplo. Vamos ver Netuno. Eu acelerei um pouquinho para ele chegar até esse ponto, para a gente marcar como ponto de saída e ponto de chegada. Vamos ver a data. Hoje aqui pelo aplicativo é 31 de outubro, vou anotar aqui, de 2024. Eu vou dar play e a gente vai ver quanto tempo ele leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Ou seja, quanto tempo leva para ele completar um movimento de translação, né? Vou acelerar no máximo. Então, ó, já passou um bom tempo e Netuno está chegando a mais ou menos um quarto do movimento que a gente marcou para ele fazer. Uma coisa que eu não comentei é o que são essas linhas, né? Essa linha é o trajeto que o planeta está fazendo ao redor do Sol e a gente chama isso de órbita. Então, o que é a órbita? A órbita de Netuno é esse caminho que ele está fazendo ao redor do Sol, que é não é exatamente um círculo perfeito, mas ele é um pouquinho achatado. A figura geométrica mais correta é uma elipse, mas é um círculo um pouquinho achatado. Pessoal, então aqui Netuno está quase chegando, pronto.
Então a gente partiu dia 31 de outubro de 2024 e chegou dia 15 de agosto de 2188. Isso é o calendário terrestre. Eu botei aqui na calculadora 2188 menos 2024, isso dá aproximadamente 164 anos. Ou seja, Netuno leva 164 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Ou seja, enquanto passou 164 anos na Terra, ou seja, a Terra deu 164 voltas ao redor do Sol, e Netuno só passou um ano, porque é o tempo que ele leva para dar uma voltinha ao redor do Sol. Colando aqui do Google, a gente chega no valor bem aproximado, que é de 165 anos. Só resumindo as informações que a gente viu, o movimento de rotação, ele é um movimento que na Terra vai ser responsável pela criação do dia claro e da noite. O movimento de rotação é o movimento que o planeta faz ao redor dele mesmo, e o tempo que ele leva para completar esse movimento é o que a gente chama de dia. Então, um dia na Terra leva 24 horas aproximadamente, porque é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor dela mesma. Outro movimento que a gente viu que a Terra e os outros planetas fazem é o movimento que eles realizam ao redor do Sol, que é chamado de movimento de translação, e esse movimento é o parâmetro para a gente definir o que é um ano. Então, a Terra demora 365 dias para dar uma volta ao redor do Sol, e a gente chama isso de um ano. A gente viu que, por exemplo, Netuno demora 165 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Então, o ano em Netuno é muito mais longo que o ano na Terra. A gente consegue perceber, então, que esses fenômenos astronômicos são uma forma interessante de você marcar o tempo. Inclusive, o ser humano já utilizou dessas ferramentas para conseguir se orientar. Então, quando uma determinada constelação surgia no céu, aquilo poderia ser um indício que era a época de plantio, porque vai chegar o período de chuvas e é o momento bom para você conseguir plantar alguma coisa. Ou quando o Sol está em uma determinada posição do céu, é a hora de uma determinada festividade. Além disso, a gente vai ver também que as fases da Lua têm a ver com os meses, e também os dias da semana têm origem em nomes de planetas. Eu vou colocar até 2 links para vocês lerem, porque quando a gente fala planetas nesse sentido, não são exatamente os planetas que a gente considera hoje. Então, nos dias da semana, entram o Sol e a Lua. Por hoje é só então, pessoal. Fico aqui, até a próxima.